Olá, pessoal. Dando continuidade aqui na conversa com a doutora Renata de Azevedo. Estamos iniciando aí o nosso bloco 2. E agora a gente vai falar especificamente de mentalidade e psicologia aplicada às empresas, aos negócios, né? Doutora, é o seguinte, quando a gente encerrou o último bloco, a gente falou muito dessa questão, né, de comportamento, né? Pegamos aí o gancho para entender um pouco a importância da mentalidade para aquele ou aquela que desempenha o papel de empreendedor. Vamos começar o seguinte, como que a senhora acha que... você acha? Como a psicologia pode ser aplicada para melhorar essa mentalidade? Vamos então considerar o seguinte, poxa, eu tenho aqui a psicologia que pode me ajudar nisso. E aí, como é que a gente pode partir do princípio aí? A gente tem técnicas para trabalhar a mentalidade, para trabalhar pensamento, comportamento, sentimento. Tudo está interligado, né? Pensamento, comportamento e sentimento estão interligados. Então, quando a gente trabalha com a gente está imediatamente mexendo em todos, mudando todos. Então, na psicologia, a gente tem técnicas para isso. Quem faz terapia já sai aí na frente, porque vai ter um trabalho muito profundo em cima disso, para poder ajudar com essa mentalidade, com esses comportamentos mais adequados para a situação atual, seja como gestor, seja como empreendedor. Mas mesmo quem não faz terapia, também pode usar da psicologia para ajudar nesse processo. Pode procurar mesmo na própria internet, pode procurar no YouTube, em sites, onde a gente tem técnicas para isso. Técnicas para melhora de ansiedade, né? Manejo da ansiedade, porque o empreendedor fica muito ansioso. Técnica para lidar com as emoções, técnica para trabalhar as crenças, tirar crenças que não estão... que são negativas para aquela situação, que não estão bem adaptadas, e trocar por crenças mais adaptadas, crenças mais adequadas para aquela situação. Então, através das técnicas que a gente usa, a pessoa pode, sim, fazer um trabalho muito bacana de mentalidade, de comportamento, de sentimento, para poder se desenvolver mais na sua carreira como empreendedor, como empresário, ou até mesmo numa empresa. Não, interessante. E uma coisa que me chamou a atenção, hoje em dia, existem muitas abordagens de gerenciamento no mercado que elas são sustentadas por princípios. Né? Então, você tem lá um princípio, seja um líder, dirigente, atencioso, conecte as pessoas, princípios desse tipo. E a gente, né, para quem é especialista da área, trata muito o princípio como uma base filosófica para sustentar uma prática e principalmente para direcionar o comportamento das pessoas, que é exatamente isso. E já que a gente está falando de comportamento, né, e aí está ali escrito, né, mas aí você tem uma coisa, entre estar ali escrito e a pessoa se comportar e portar, existe aí um hiato, né, gigantesco. Mas quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar o exemplo de decisão. E decisão é o seguinte, a gente, por mais que a pessoa fale, eu não sei decidir, ou eu não gosto de decidir, a gente decide todos os dias da nossa vida. O tempo todo. Todo o tempo a gente está decidindo. Você pode não estar fazendo um processo ali formal, mas você está decidindo. Sim. Então, a roupa que você vai botar para sair, você está decidindo. Exato. E partindo do princípio que toda decisão ela tem coisas boas e ruins atreladas, respeitando as proporções, se a decisão foi muito boa, se foi muito ruim, eu vejo assim, que as decisões... assumir decisão e responsabilidade para, eu dizer, grande parte das pessoas que passaram no meu caminho, até pessoas que tinham papel de executivo ou executiva, não é uma coisa simples. Né? E já que a gente está falando de comportamento, decisão e emoção, a emoção de uma pessoa, de fato, ela pode afetar esses comportamentos? Quais os perigos que tem de você misturar um com o outro? Pode sim. Inclusive, pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, muitas vezes, elas não percebem que a não decisão é uma decisão. Excelente, excelente. Então, elas só ficam pensando entre A B e C, mas tem o D, que o D é você não decidir. O aceitar e não fazer nada é uma escolha. Exatamente. Talvez inconsciente. Exato. Você não percebe que você está escolhendo, mas você está escolhendo. Isso também é uma escolha, isso também é um ato, também é uma atitude. Você não fazer nada também é uma atitude. Então,
eu acho que é importante já partir desse princípio. Quando a pessoa tem essa dificuldade, já parte do princípio que você já está escolhendo. Então, não é porque você não está conseguindo escolher entre A e B que você não está escolhendo. Você já estava fazendo uma escolha. E talvez seja até a pior escolha. Talvez, se você escolher entre A e B, vai ser melhor do que você escolher o C, que é o que você está escolhendo, que é o não fazer nada. Então, isso já é uma coisa importante. E a questão das emoções, elas afetam demais os comportamentos e as decisões também. Quando a gente não tá bem, a gente tende a ficar com a autoestima baixa, a ficar inseguro. Então, teoricamente, você tá falando de desempenho, né? Da forma que você vai desempenhar Isso. na escolha, na decisão, enfim. Exato, exato. Você vai ter mais dificuldade de escolher alguma coisa, de focar, de pensar claramente em algo, se você não tá emocionalmente bem. Porque você vai estar sendo meio que sugado por aquilo. Você pode estar com algum problema em casa, enfim, pode ter aí alguma coisa que às vezes nem tem nada a ver com o trabalho, mas isso faz com que você não esteja bem e isso vai impactar no seu trabalho, no seu processo de decisão. Você vai ter mais dificuldade de pensar sobre o assunto, de pensar de forma racional, de focar naquilo. Então, essa parte da emoção, ela lógico, a gente não tá bem o tempo inteiro, não tem como, né? Seria utópico falar isso, que a gente teria que estar bem o tempo todo para poder trabalhar, não tem como isso. Mas a gente precisa saber manejar as emoções. Mesmo quando a gente não tá bem, a gente precisa saber manejar para ter um impacto menor possível no trabalho. Ou até mesmo se respeitar. Tá bom, eu tenho que tomar essa decisão, mas eu não tô num bom dia. Então, você pode até como decisor, muitas vezes, ter ali a autonomia para falar, olha, eu não vou decidir agora, vou decidir, por exemplo, daqui a 2 dias. E veja, você não tá fazendo a escolha de não decidir, você só tá prorrogando a decisão para você fazer com um momento de melhor equilíbrio emocional. Exatamente. É isso que você tá falando. Exatamente. Isso também pode ser feito. Porque senão você vai ficar se pressionando, se cobrando, criando mais um estressor para você. Aí eu tenho que decidir, e não sei o quê, e estão me cobrando, e estão demandando. Só que você não tá conseguindo. Aquilo ali vai ser só mais um estressor. Se você se conhecer, aceitar que aquele não é um bom momento, falar assim, hoje não vai rolar, mas daqui a 2 dias eu vou tá melhor e eu vou pensar nisso e tomar essa decisão, pronto, você já tirou um estressor daquela situação. E talvez um ponto aí que seja desafiador é no momento que você tá numa condição reativa, tem prazo, tem que decidir e não tá no bom dia. Sim, né? sim, com certeza. Isso é um agravante, certamente. Sim. E a gente tem aí, acho que cabe a pessoa entender o seguinte, poxa, a decisão tem chance de não sair a melhor Exato. das decisões. Exato, exato. Mas se você já tem uma forma de lidar, de manejar com as suas emoções, uma forma mais tranquila, você já consegue manejar isso melhor. Mesmo numa decisão mais complicada como essa, numa situação numa situação mais reativa como essa, ainda assim você vai ter mais chances de tomar uma boa decisão. Lembrando que a decisão, a gente só sabe se ela é boa ou não depois que acontece, né? Sim, é só quando você está usufruindo o caminho que ela te levou, porque não é imediato. Né? Então, antes a gente não tem como saber será que eu vou tomar uma boa decisão? Não sei, você só vai saber depois que decidir. Não, né? e isso se conecta com o que você falou no primeiro bloco, porque, por exemplo, o resultado não é imediato. Então, uma coisa que a gente fala bastante é que, por exemplo, um executivo ou um dono de empresa que decidiu falar, não, eu preciso, por exemplo, investir no profissionalismo da gestão da minha empresa. Então, ele está investindo, como você falou, e ali vai ter um investimento, gastando tempo, dinheiro, pegando expertise, para isso refletir lá na frente. Então, muitas vezes, o termo que a gente até usou do ponto de inflexão. É um exemplo de divisor de águas, né? Aquela decisão que você tomou que mudou o rumo da história. Sim. Né? E não é imediato. Exato, exato. E uma coisa importante que as pessoas têm muito medo nesse processo de tomada de decisão e se der errado? E se eu não tomar uma boa decisão? Eu vou ser julgada, posso perder o emprego, a minha empresa pode quebrar, posso ser criticada,
posso ficar mal, minha família vai ficar triste comigo, enfim, né? Várias possibilidades podem acontecer reais ou fantasiosas, porque podem estar só na sua cabeça, Sim. não serem reais, né? Perfeito. Também tem isso. Que normalmente o monstro que a gente cria na nossa cabeça é muito pior do que a realidade. Mesmo que não dê certo, a realidade tende a ser muito menos problemática do que o que a gente cria na nossa cabeça. Mas vamos supor que a tomada de decisão não tenha sido boa, tenha dado errado. É você também ter a mentalidade de... Tudo bem, eu não vou acertar sempre, acontece. Como é que eu vou resolver isso daqui? Então, tirar essa carga da perfeição, de que eu tenho que acertar sempre, eu tenho que tomar decisões perfeitas sempre. Não, às vezes não vai dar certo. E talvez também não achar que a decisão vai ser uma coisa estática. Exato. Do tipo, pô, tu tomou... Meu irmão, não tem... É imutável aquilo ali. Tá Exatamente. exatamente como esse copo aqui. Mas não, você pode ter que corrigir os desvios, né? Exatamente. Fazer os ajustes. Exatamente. Eu sempre falo isso quando eu vou, Isso é interessante. quando eu vou trabalhar essa questão de tomada de decisão, que as pessoas têm muita dificuldade de tomar decisões. Eu falo, olha, não está escrito em pedra, tá? Isso você decidiu hoje. Amanhã você pode decidir outra coisa. Você pode mudar, você pode ver, isso aqui não funcionou, então vou testar de outra forma. E tem aquele negócio, pô, o cara não se decide, vai uma hora vai pra um lado, pô, ela decidiu isso, agora aí aquilo, né? E fica naquele jogo de julgamento, né? Exato, exato. Você tem que corrigir a rota. Às vezes não vai ter jeito, você vai ter que corrigir. Vão ter consequências? Sim, às vezes vão ter consequências. Mas você vai lidar com as consequências e você vai mudar a rota para que tenha o mínimo de impacto negativo. Mas às vezes sim vai acontecer e faz parte. Você é humano, não tem jeito. Não, e duas coisas que eu só vou afirmar com base na sua fala, que eu acho que ela do ponto de vista psicológico tá super claro para mim, é a primeira coisa. Acho que as empresas elas estão cada vez mais no momento, né, falando hoje de 2023, que elas têm que lidar com processos mais dinâmicos e menos estáticos. Sim. E o dinamismo vai requerer o quê? Ajuste, correção, revisão. Né? Então, a gente tende a ter decisão. E aí, o pessoal que está se identificando com essa fala, né, eu costumo dizer o seguinte, do ponto de vista técnico, né, eu falo isso muito para os alunos, o pessoal em palestra, né? Se você está tomando uma decisão que você acha que você vai quebrar a tua empresa, pô, eu fico imaginando que decisão deve ser essa. Deve estar com a maior coisa que está acontecendo naquele momento. Né? Sim. Porque quanto maior a empresa, se você tiver numa decisão para botar tudo a perder mesmo, eu fico imaginando o que seja. Você deve estar querendo pegar o foguete na lua e voltar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aham. Né? Porque também, assim, o peso também, né? Vamos respeitar as proporções, né? Exato. Né? Isso é interessante, isso que a senhora colocou. Como que você vê, assim, por exemplo, eu já li sobre, né? A gente estava conversando um pouco mais cedo, mas sobre a questão da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Que eu começo a entender um pouco melhor, falando um pouco essa questão da decisão. Como é que isso vai afetar o sucesso e a felicidade das pessoas? A mentalidade fixa é, como o próprio nome já diz, né? Aquela que você entende que não tem como mudar. Você entende que nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Só que quase nada é dessa forma. A não ser questões que foram genéticas, fora isso, nada é imutável. Tudo é aprendido, tudo você pode modificar. Pode ser que seja difícil, pode ser que você tenha o mesmo comportamento desde que você nasceu, mas mesmo assim não significa que aquilo ali não pode ser mudado. Só a genética não pode ser mudada. Fora isso, qualquer coisa. Então, ter essa visão de uma mentalidade fixa de que eu sou assim mesmo e acabou, é muito negativo. Porque é exatamente o que você falou, das coisas não serem estáticas. Nem a sua própria mentalidade, né? Você tem que entender que você também não é estático, você não é um poste. Você vai se modificar ao longo do tempo, com as situações que você está vivendo, mudança de pensamento. Você antes pensava de uma forma, agora você pensa de outra. Isso é normal. Então, isso é mentalidade de crescimento. É você entender que as coisas podem mudar, que o seu pensamento pode mudar, que você pode se desenvolver, que você pode melhorar, que você não está ali parado, estático e vai ficar ali dessa maneira para sempre. Não, isso talvez explica alguns comportamentos que eu vi de pessoas que tinham, às vezes, cargos de gestão, por exemplo, em que você vai lá e vai construir lá um processo. Tá? Então, primeiro ponto, se você com a tua expertise está ali, é porque aquele negócio está precisando daquilo. Então, vamos partir desse princípio, né?
Não vou entrar aqui no caso daquela empresa que vai pagar aquilo só para dizer que está fazendo. Que isso também acontece, mas a gente não vai falar disso. Vamos falar o seguinte, eu sou empresa, eu estou contratando isso e eu sei que eu preciso disso. Esse princípio. Aí você constrói o processo para a pessoa que tem uma dificuldade em fazer determinada atividade, fala, olha, treina a pessoa no processo, faz tudo que a gestão diz que tem que fazer e a pessoa está capacitada, ela está apta. Aí vai. Primeira vez faz. Segunda vez, terceira não faz mais. Volta tudo de novo. Então, talvez, né, você tenha ali uma quebra temporária da sua crença pelo imediatismo que aquilo... Mas depois a pessoa volta de novo. Então, assim, a gente fazendo a brincadeira seria o teimoso, né, de não saber. E eu acho que também tem um lado da pessoa que não quer mesmo ser receptiva à mudança. Também tem isso. Tem. Não, olha só, a minha crença ela é tão forte que eu acho que eu sei que tem que ser feito desse jeito e não admito que ninguém fale para eu fazer diferente. Eu acho que todo mundo tem isso um pouco, um grau para algumas coisas e, né, em outras menos. Sim. É o porquê? Porque sim. Né? O porquê? Porque não tem uma razão. É simplesmente porque eu acho que é assim e acabou. Você não sabe nem explicar. Quando é algo fixo, uma crença fixa, você não sabe nem explicar de onde isso vem. Por que você pensa assim? Você simplesmente pensa e acabou. Você nem questiona. Então, uma coisa que a gente faz muito na terapia é justamente proporcionar esse questionamento. É falar, mas por que isso? Da onde vem isso? E se for de outro jeito? Como é que seria? Para colocar ali a pulguinha atrás da orelha? Por mais que a pessoa ainda continue achando que aquele jeito é o certo, mas se ela já questiona 1%, já teve um avanço. Já teve um avanço, já é melhor do que nada. Exatamente. Você já está proporcionando, ali é o indício que a mudança está próxima, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Assim, antes não tinha chance nenhuma, agora já tem 1% de chance. E assim vai. Então você vai colocando essa pulguinha atrás da orelha da pessoa de que, será que é isso mesmo? Né? E aí ela vai vendo que tem outras possibilidades até que ela vai desconstruindo essa crença que naquela situação é negativa. Acho que assim, eu entendi, mas a gente vai falar de relacionamento de pessoas no bloco 3, que para mim é o grande finale, mas eu penso assim, vamos lá. Quando a gente tem um relacionamento entre duas pessoas, seja profissional ou pessoal, existem coisas que a crença ali impositiva do porquê porque é assim, ela talvez pode ser tolerável e não vai fazer muito estrago. Mas o problema que eu vejo no contexto de empresa, que é o que a gente está falando, né, isso é perigoso. Porque, por exemplo, vamos pegar o básico do básico de financeiro. Para um dono de negócio, uma empresária, tem que saber receita, despesa e resultado. Então você tem um processo ali que é exato, é número. Entrou tanto, você tem que pagar tanto. Fiquei no azul, fiquei no vermelho, tem lucro, não tem, aquela coisa toda. Aí, quando a pessoa está olhando um processo desse, e ela está desconstruindo o que a prática diz que você tem que fazer, isso é perigoso. Sim. Porque aí o efeito disso é devastador pro negócio, que vai impactar na vida de todo mundo que está no contexto. Sim. Mas isso pro negócio é péssimo isso. Sim. Tem um colega meu que, pensando nessa questão de marketing, né? Ele é um colega meu de marketing. A gente seguia um processo... Fomos ensinados um processo. Olha, esse processo aqui funciona. É a única forma que funciona? Não. Mas o curso é sobre isso daqui. Isso daqui funciona. Então, você vai fazer o quê? Seguir aquilo dali. Né? É o tal do feijão com arroz. Sim, o básico. É o básico. Ele resolveu que ele queria provar que outras formas funcionavam. Pois é. Fazer laboratório. Exato. Que é perigoso, né? Exato. Não é que não funcionem. Claro que outras formas vão funcionar. Sim. Mas... para você provar que outras coisas funcionam, você já tem que estar num nível... de prova social, de construção, de autoridade para falar, é isso aqui. Exatamente. E não tá, né? Você tem que ter o teu garantido. Você já tá com o teu feijão com arroz garantido? Isso aqui já tá redondinho, já tá certinho? Então você vai pegar um pedacinho disso daqui que não vai fazer diferença e vai usar pro seu teste. Agora, quando você não tem isso aqui garantido e já quer inventar moda... faz o que tá certinho ali. Não, e eu acho que talvez a maior dica que vale nisso que você tá falando é talvez focar no pequenininho, porque assim, deixar claro, pessoal, você vai falar de marketing, por exemplo, não é um processo que é muito bem consolidado igual contas a pagar e contas a receber. Sim. Certo? Porque contas a pagar é uma planilha, tu vai resolver o problema. Tá entrando o dinheiro que sai, que entra. Isso aí acabou. Agora, o marketing, como você falou no primeiro bloco, é muita tentativa e erro. Só que a gente não pode transformar a tentativa em erro na verdade absoluta pro macro, vamos dizer assim, pro processo monstro, né? Fazendo uma brincadeira.
E talvez fazer isso nas pílulas que você vai tentando adequar e buscar o ajuste. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Você não vai pegar o seu... O grosso do negócio... O que você falou que o feijão com arroz estaria ali na essência, né? Exatamente. E vai apostar aquilo ali em algo que você não sabe se vai dar certo ou não. É. Você vai apostar o grosso em algo que tem mais chance de dar certo. Não, senão, aí você vai quebrar, não tem jeito. Eu acho que talvez eu ousaria dizer que isso deve estar entre os 5 maiores desafios de qualquer novo jovem empreendedor e empreendedora. Quer inventar a roda, né? E o problema é que, assim, marketing, principalmente se você vai falar de marketing digital, é uma coisa que é um neném, né? Acabou de nascer há poucos anos. Eu não posso comparar isso com a área financeira. Sim. Só que aí o marketing, ele tá prestes ou se já não tornou algo igual à tecnologia. Ninguém sobrevive sempre. E o digital mais ainda. Aí, claro que o digital já tem tecnologia por trás. Não vamos também, né, separar. E é um processo que assim, cada um precisa ter o seu e do seu jeito na sua dosagem. Sim. E às vezes você leva X tempos para conseguir isso. Exato. Né? Exatamente. E até que você fale, ó, cheguei no mínimo. Quando chegar nesse mínimo, você já tem que estar preparado para melhorar ainda mais o mínimo. Exato. Eu acho que um grande desafio é isso, principalmente, como você falou, dos mais jovens. E aí, não jovem de idade, mas né, jovem ali no empreendedorismo, ser empreendedor. Na carreira, né? Você tá muito ansioso e tal, você querer inventar a roda do negócio. Não precisa inventar a roda já foi inventada. Faz aquilo ali, faz aquilo que tem que ser feito, principalmente se for numa área mais... Como você falou, né? Mais um financeiro, que é algo muito mais certinho. Para de querer ficar inventando, de querer fazer diferente. Faz o que já está comprovado que funciona. E aí sim você vai testando. Quer fazer algo diferente? Quer ter uma visibilidade maior por inventar algo? Beleza, mas testa um pouquinho. Sim. Mas antes tem o seu garantido. Sim, porque aí é uma lógica que a gente pode até comparar com a cultura do reinvestimento. Tive uma pequena conquista, então posso tentar ousar mais um pouquinho por ali. Exato. Aí você só tá o quê? Aprimorando o desempenho do teu processo. Exatamente. No nosso caso aqui, a gente tá usando um marketing que é bem complexo, né? Para algumas pessoas e para negócios, né? Lidar com marketing por si só, né? É interessante que agora eu tô me lembrando aqui de algumas entrevistas que eu li sobre empresários, né? Empresários bem-sucedidos. E sempre, né, aparece alguém falando assim, o que você poderia fazer diferente se você estivesse começando de novo? Teria investido mais em marketing. Sempre, uma vez ou outra, aparece essa... Né? Hoje em dia, talvez tecnologia também pode entrar na resposta, mas o marketing sempre aparece, né? Realmente, hoje em dia, o marketing sempre foi uma coisa importante, né? Mas hoje, então, com o marketing digital, que todo mundo tem acesso, é um marketing muito mais barato, acessível... que impacta mais pessoas. Aí, então, nossa, não tem como não ter. Eu diria que talvez o que seja mais efetivo do que isso seja a questão do boca a boca, que todo mundo fala que esse é o imbatível, né? Que eu já vi diretor de marketing de grandes corporações falando, cara, o boca a boca é a melhor que tem. E mesmo assim, o cara gastar 5 milhões de orçamento de marketing anual. Mas o boca a boca eu sei que é o meu garantido. Então, você vê, né? É interessante isso, né? Exato. Tá, para fechar esse bloco, eu queria, que a gente está falando de mentalidade, como é que a cultura e a sociedade afetam a mentalidade das pessoas, que vai refletir aí no desempenho? A gente vive em sociedade, então a gente não está numa bolha. A nossa mentalidade, assim como a gente falou no episódio passado sobre as crenças, que as nossas crenças são criadas a partir do ambiente que a gente vive, o ambiente da criança inicial é o quê? Os pais. Mas aí depois entra os amiguinhos da escola, entra a família, avô, avó, tio, tia, né? Entra a própria sociedade também. Então, a pessoa não vive numa bolha. Ela vai ser, pro resto da vida, impactada com a cultura, com a sociedade onde a gente vive. Claro que esse impacto é muito maior numa criança, porque a criança está se desenvolvendo, está desenvolvendo ainda o aparelho mental dela. O adulto já tem isso desenvolvido. Certo. Mas ainda assim, ele vai ter o impacto da sociedade, da cultura, pro resto da vida. Por exemplo, se ele se mudar de país e ele for para um país com uma cultura muito diferente, ele vai ter que se adaptar. Talvez ele tenha algumas dificuldades maiores.
mas ele vai ter que se adaptar àquela cultura nova. E às vezes, concordando ou não com ela. Se ele escolheu estar naquela cultura, ele vai ter que se virar ali, ou então ele sai. Né? Tem lugares que são mais rígidos nesse sentido, são muito diferentes da nossa cultura, e ou ele se adapta ou ele não vai conseguir viver ali. Uhum. Então, a cultura é tão importante que pode fazer com que a pessoa não viva naquele local. Né? E mesmo na nossa cultura, né? Quando a gente era criança, o mundo estava de uma forma. A nossa cultura, a nossa sociedade estava de uma forma. E hoje, é a forma que modela as nossas crenças, né? Exatamente, que é a forma que modela as nossas crenças. Hoje já está diferente. Então, muitas vezes, gera um impacto ali de... Né? Eu tenho eu tenho que me adaptar a isso. E, às vezes, essa adaptação não é fácil, porque vai ser um choque. Vai ser um choque para o que a gente estava acostumado. E às vezes, a gente vai precisar dessa adaptação, principalmente no trabalho. Às vezes, vai ser uma cultura empresarial que é diferente da outra cultura que você estava acostumado. Tem empresas que são mais flexíveis. Por exemplo, o Google, né? Que tem uma cultura bem mais flexível do que outras empresas mais quadradinhas, né? Mais antigas. Então, quando a gente fala de cultura, tudo isso vai impactar. Dependendo do caso, você pode escolher estar ou não naquela cultura. Você pode escolher, eu quero trabalhar numa empresa com essa cultura. Essa daqui não vai se adequar a mim. Que aí você tem a questão da identificação, né? Do perfil, né? Exato. Que aí dizem, né? Você vai escolher uma empresa, a primeira coisa, tenta entender o que ela preconiza. Exatamente. Como é que coisas funcionam, para você se identificar, né? Exatamente. Quando eu escolho pessoas para trabalhar na minha empresa, a gente tem uma cultura. A gente tem uma cultura pré-estabelecida, que tem a ver com os meus valores pessoais. Já que a empresa veio de mim... Justo, né? Claro, lógico. Ela tem a ver com os meus valores. E já tiveram pessoas que não ficaram na empresa porque não tem a ver. Entendi. São pessoas muito boas, mas que não têm relação. Os valores não batem, sabe? Então, ela não vai conseguir se adaptar. E tudo bem, uma outra empresa ela vai conseguir se adaptar melhor. Tá certo. Muito bom, muito bom. E a questão para quem está formando, desenvolvendo um negócio, é entender que essa cultura ela vai ser construída com o passar do tempo. Ela tem um ponto de partida que representa muitos valores do dono, da dona do negócio, e que ela vai ser a sementinha e que ela vai ser construída à medida que a empresa está crescendo. Sim. Tá. A gente vai fechar o bloco 2 agora. E, pessoal, daqui a pouquinho a gente começa o bloco 3. Onde que a gente vai falar de relacionamento, pessoas, né? Dentro do ambiente corporativo, né? E da vida pessoal também. Tá bom? Até já, pessoal. Um abraço.